Saudações a todos. É uma satisfação estar aqui com todos e todas, recomeçando o nosso ano letivo. Vamos fazer uma pequena aula teste. Como na última semana não tive a oportunidade de conversar com vocês sobre a questão do Covid-19, então hoje a gente vai retomar o nosso semestre letivo, né, com uma pequena explanação, só para atualizar vocês sobre essa questão e de repente tirar algumas dúvidas. Pois bem, os vírus, eles são entidades muito curiosas, porque alguns cientistas acham que eles não são vivos. É curioso isso, né? A gente tem certeza de que são partículas orgânicas que são parasitas intracelulares. Aliás, não é o vírus que se reproduz, né? É a célula enganada que o reproduz. Então é interessante ver as pessoas dizerem que o álcool vai matar o vírus ou que o cloro vai matar o vírus, né? Não teria como matar se ele não fosse vivo, né? Então, a gente pode dizer que o álcool vai inativá-lo, né? Que o cloro vai inativá-lo. O vírus, os vírus em geral, eles basicamente eles são como se fosse um estojo. Ele é uma capa e dentro desse invólucro tem ali um material genético. Então, no caso aqui do vírus Covid, vou mostrar para vocês, né? O que eu estou circulando aqui para vocês é justamente o vírus visto do lado de fora, né? É claro que isso aqui não é especificamente o vírus, é um desenho, né? Um desenho 3D, mas a gente percebe que ele tem essa área cinza aqui, né? Que não é cinza, isso aqui foi colorido, né? Que seria uma estrutura lipídica de gordura, né? E essas estruturas coloridas, laranjas ou amarelas, são proteínas que tem para o lado de fora desse envelope viral. Olhando do lado esquerdo, a gente vai ver o vírus por dentro, como ele deve ser por dentro, né? Então, a gente teria aqui, olha, em amarelo, aquela proteína que no esquema da direita está em vermelho. Esse azulzinho aqui também é uma proteína, tá? A parte que cinza do lado direito seria isso que eu estou circulando aqui, ó. Então é uma membrana de lipídio que a gente chama de envelope. Por isso o corona é considerado um vírus envelopado. Essa estrutura aqui, ó, vermelha dentro, é uma estrutura de proteína, né, que a gente chama de capsídeo, né? É uma outra estrutura protetora. E esse fiozinho bem aqui no meio, tá? Seria então o material genético do vírus, que é um RNA. O DNA, ele é um material genético complexo, é uma molécula grande. O RNA, ele é um pouco menos complexo que o DNA e é um pouco menor que o DNA. Mas o RNA, ele pode servir de material genético de alguns vírus. No caso do corona, o RNA e não o DNA é o seu material genético. Bem, o que torna o vírus, né, afim das células do nosso pulmão são essas proteínas que ficam para o lado de fora do seu envelope.
elas são como se fossem chaves e na membrana das células pulmonares vão ter proteínas que vão funcionar como se fossem fechaduras. Então, né, essas proteínas, né, de envelope, elas vão se encaixar ali. É desse jeito que o vírus vai encontrar nossas células. Especificamente essa proteína que a gente chama de spike, ela vem de genes que sofrem muitas mutações. Por isso, a cada nova geração, podem surgir novas cepas de vírus, né, que tornam uma situação difícil para se fazer uma vacina. Mas de onde vêm os vírus, né? Então, estudos epidemiológicos feitos, né, apontam para um tipo de mercado, um tipo de mercadão que tem ali na China, onde se vendem animais vivos para que as pessoas possam fazer seus alimentos, né? E acredita-se que tenha vindo dali essa cepa viral tão virulenta. É bem provável que morcegos tenham sido reservatórios naturais desse vírus e desses morcegos esse vírus tenha se espalhado para a população, tá? Não é uma certeza, mas os estudos epidemiológicos apontam esse mercado como, né, a fonte desse vírus e provavelmente morcegos como sendo o reservatório natural desse vírus. Uma coisa importante da gente entender é que a gente não vai pegar esse vírus porque a gente tocou na mão de alguém. O vírus não penetra pela pele. As portas de entrada do vírus no nosso corpo são a boca, os olhos e o nariz. Então, você tocando na mão da pessoa, se você contaminar a sua mão com o vírus, ao levar a mão para uma dessas portas de entrada, você pode contrair o vírus. Basicamente, as gotas de saliva, da tosse, da fala, do espirro, vão acabar chegando às outras pessoas ou contaminando objetos, e é através daí que o vírus vai ser disseminado. Alguns estudos feitos demonstraram que se duas pessoas, né, tiverem com menos de 2 metros uma da outra e uma tiver com suspeita, né, de Covid-19, numa mesma sala, por um período prolongado, sem o uso de máscara, por exemplo, a chance de transmissão é grande. É interessante notar o seguinte, que um espirro, ele pode lançar essas partículas de saliva com vírus até 7 metros. O espirro não é sintoma da Covid, mas uma pessoa que tenha qualquer outro motivo para espirrar, se tiver com Covid, vai mandar essas partículas com vírus em até 6, 7 metros. Após entrar no organismo, o vírus ele vai então buscar uma célula que tenha afinidade, né, pelas suas proteínas, células que tenham a fechadura correta. Eu trouxe aqui um esquema que demonstra como o vírus da AIDS, que é um vírus bem parecido com o corona, como o vírus da AIDS ele entra dentro da célula humana. Eu não encontrei um esquema que demonstrasse o ciclo viral infeccioso do corona. Então eu vou demonstrar para o ciclo da AIDS, que deve ser bem parecido. Uma vez que o vírus ele entra em contato com a célula humana através daquelas proteínas que eu comentei, ele injeta o seu RNA viral na célula
esse RNA viral, ele tem que passar por uma pequena transformação, se transformando num DNA viral complementar. Esse DNA invade o núcleo da célula e se mistura com o DNA celular. É nesse momento que o DNA viral vai enganar a célula então vai começar a produzir novos vírus. Todo esse processo vai gastar muita energia da célula, a célula enfraquece e morre. E os vírus novos são liberados para uma nova infecção. Os sintomas principais, né, da Covid-19 é febre e tosse. E isso pode evoluir para dificuldade de respirar, pneumonia. Há estudos, né, que apontam para casos anteriores dizendo que 80% dos pacientes vão ter sintomas clássicos e 30% sintomas mais graves, como dificuldade de respirar. Existem divergências entre alguns estudos, tá? Mas é mais ou menos, né, nessa faixa aí. No caso de idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas ou que são imunodeprimidas ou que estão fazendo alguma terapia de imunossupressão, né? Então, alguns exemplos, por exemplo, pessoas que têm hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, doenças respiratórias como asma, né? Pessoas que fazem tratamento com cortisona para baixar a imunidade ou outros remédios imunossupressores, essas pessoas estão com a sua imunidade, né, mais baixa e por isso são mais propensas a desenvolver quadros mais graves da doença. Qualquer tipo de doença viral, né, o que cura ela basicamente é o nosso sistema imunológico, né? As infecções por Covid, né, pelo coronavírus, não são diferentes. Existem alguns medicamentos antirretrovirais, antivirais, né, que estão em estudo para a Covid-19. Mas, basicamente, o procedimento principal é o que se faz para uma gripe: repouso, ingestão de líquidos. É importante continuar se alimentando, porque a alimentação é que vai justamente fortalecer o organismo. O corpo está gastando muita energia para poder tentar combater o vírus. Então, procurar se alimentar com frutas, sucos, né, que devolvam a energia para o corpo, né? É claro que um dos sintomas é a perda de apetite, mas a gente deve continuar se alimentando. Uso de antitérmicos e analgésicos para diminuir a febre, diminuir as dores, né? E outros procedimentos que se faz para uma gripe comum. Quando acontece o agravamento da Covid-19 para uma pneumonia, uma insuficiência respiratória, que o pessoal chama de SARS ou SRAG, né? Que é a síndrome respiratória aguda, então, a pessoa tem que receber suplemento de oxigênio e ventilação mecânica. E é justamente nesse ponto que nós temos um problema de saúde pública no nosso país.